Oi, gente, bom dia! Então, hoje é uma segunda-feira, né? Nós vamos agora com a nossa aula de História, certo? Módulo 3, olha só, módulo 3, capítulo 5, lá na página 252. Vamos continuar falando, deixa eu tirar aqui para vocês poderem me ouvir melhor. Nós vamos continuar falando sobre as profissões. Hoje, as novas profissões. Vamos lá, então? Olha só, as novas profissões. Algumas profissões surgiram nas últimas décadas, nos últimos 10 anos, principalmente por causa dos avanços tecnológicos e das mudanças na sociedade. Veja a seguir alguns exemplos. Nós temos aqui um programador desenvolvendo um aplicativo para computadores. Então, essa foi uma das profissões que surgiram nos últimos anos. Com o desenvolvimento da internet, das redes sociais, surgiram diversas funções no mercado de trabalho. Existem, por exemplo, os criadores de sites, os administradores de mídias sociais, os programadores, entre outros profissionais também que trabalham e têm a internet como um instrumento, como um meio de trabalho, certo? Temos aqui também, olha só, uma personal trainer auxiliando a sua aluna, certo? Nos últimos anos, muitas pessoas passaram a se preocupar mais com a saúde e isso fez com que surgissem novas profissões, no caso aqui de nutricionistas e personal trainer. E essas pessoas auxiliam, ajudam as pessoas a se alimentar melhor, a praticar atividades físicas para ter uma boa qualidade de vida. No caso da nutricionista, os nutricionistas são profissionais que orientam as pessoas a se alimentar melhor, de acordo com a sua necessidade, né? De acordo com faz uma dieta, de acordo com alguns exames que foram feitos, vai dizer se ela precisa de mais vitamina, menos essa vitamina, ok? Faz uma alimentação balanceada. Aqui o personal trainer são os profissionais que orientam as pessoas a fazerem atividades físicas, porque vocês sabem, atividades físicas nós não podemos fazer de qualquer jeito, né? Tem gente que não pode forçar muito o joelho, tem gente que não pode fazer tanto esforço, então tem que ter uma pessoa para fazer essa orientação, ok? Agora, seguindo lá na página 93, nós temos aqui também uma profissão de radiologista, certo? Que é a pessoa que opera, que faz com que um aparelho de raio-x funcione, sabe manusear, sabe operar esse instrumento, esse aparelho. Então, a instalação de máquinas e novas tecnologias nas empresas estimulou a necessidade, né, de treinar técnicos, pessoas especializadas para operar esses equipamentos, certo? Então, muitas atividades surgiram, muitas profissões surgiram pela necessidade de pessoas que soubessem operar essas máquinas. Então, pessoas são treinadas, certo? E se tornam especialistas em operar essas máquinas. Aqui nós temos, olha, as máquinas e o problema do desemprego. Embora traga vários benefícios para a sociedade, a utilização crescente de máquinas nas empresas também tem desvantagens. Como assim, tia? Preste atenção, em algumas fábricas, as máquinas passam a realizar o trabalho que antes era realizado por pessoas, pelos operários, certo? E assim, muitas pessoas acabaram ficando sem aquela função e foram demitidas, ficaram sem o seu emprego, sem o seu trabalho. Aqui nessa gravura, o que nós temos? É uma troca de pneu, né? Que é feito por um braço robótico, né? Um robô, é uma máquina que está fazendo essa troca de pneu. Essa é uma oficina mecânica mais moderna, certo? Então, assim como esse
como essa máquina, esse robô, esse braço mecânico faz essa troca de pneu, ele pode também ter várias outras funções, pode fazer outras coisas, e aí a empresa que tem um robô desse, uma máquina dessa, não vai precisar dos trabalhadores, dos operários, das pessoas que vão trabalhar lá na oficina, no caso, ok? Aqui nós temos a página 254. Lá na página 254 nós temos uma atividade. Então, lápis e borracha na mão, certo? E muita atenção. Nós vamos ler essas manchetes aqui, olha. De acordo com o entendimento da leitura, nós vamos aqui responder a A e a B e depois a segunda questão também. Primeira manchete diz: novas funções surgem a cada ano no mercado de trabalho. Ok. Esse é o jornal hoje, ele foi publicado em 30 de março de 2015. Temos profissões do futuro, 2 pontinhos, tecnologia movimenta mercado de trabalho, Educação Globo, e foi publicado em 2014. Então, na questão A, ele pergunta qual é o assunto tratado nas manchetes. Então, gente, as novas profissões que surgem no mercado de trabalho. Esse foi o assunto tratado nas duas manchetes, ok? Lá na B diz o seguinte: de acordo com a segunda manchete, profissões do futuro, tecnologia, movimenta mercado de trabalho, qual é o motivo, né, para o surgimento de novas profissões? Então, nós temos aqui, gente, o motivo é a tecnologia. Aqui, olha. Profissões do futuro, tecnologia movimenta mercado de trabalho. Então, o motivo é a tecnologia. Na segunda questão, nós temos mais uma manchete que diz o seguinte: fomos trocados por máquinas, diz trabalhador sobre usinas no estado do Mato Grosso do Sul. Então, pergunta. Descreva, ou seja, não é uma pergunta, ele pede que você descreva, que você diga qual é o problema apontado pela manchete e depois explique o que pode ter causado esse problema. Tia, eu vou tirar tudo isso dessa frase aqui? Sim, gente, olha só. Fomos trocados por máquinas, diz trabalhador sobre usinas em MS Mato Grosso do Sul. Então, qual é o problema? O problema é a troca de mão de obra humana por máquinas. Esse é o problema. E aqui pergunta, o que pode ter causado? Explique o que pode ter causado esse problema. E o que pode ter sido causado? Pode ter sido causado porque trabalhadores foram substituídos por máquinas. Então, é o entendimento do que tem aqui, porque muitas vezes eu percebo que vocês querem responder algumas perguntas sobre o texto e querem copiar, né, procurar uma resposta no texto, tirando uma frase completa do texto. Gente, o entendimento do texto é aquilo que você entendeu. Então, aquilo que você entendeu, você coloca as suas palavras, ok? Ah, tia, mas eu não sei fazer isso, eu não consigo. Nós só vamos aprender a fazer isso fazendo, certo? Quando nós vamos entender um texto, quando nós lermos bastante, tem que ter bastante leitura, ler todo dia, todo tipo de texto, para que a gente possa entender. E isso é saber ler. Saber ler é ler e entender, ok? Seguindo então lá na última página, 255, nós temos apenas um resumo, certo? Do que nós vimos nesse capítulo sobre as profissões. Então, neste capítulo nós conhecemos algumas profissões do presente e também do passado. Vamos relembrar agora o que nós estudamos, certo? Existem profissões específicas da cidade e do campo? Sim. Ok, vocês acertaram, eu estou na escola. Os povos indígenas têm uma relação diferente com o trabalho. Isso mesmo, nós vimos isso. Eles não trabalham para acumular riqueza, mas para viver bem. Somente para ter o suficiente para viver bem.
certo? E com as novas tecnologias e as mudanças na cidade, surgiram novas profissões nos últimos anos. Acabamos de ver exatamente isso, não foi mesmo? Então, muitas profissões passaram por transformações ao longo dos anos e algumas até desapareceram e outras foram criadas recentemente. Nós temos como, por exemplo, aqui desapareceu o acendedor de lampiões, gente. É uma profissão que não existe mais, né? Porque hoje nós temos energia elétrica, não precisamos de ninguém para acender as luzes, os lampiões de poste em poste, não é isso? Profissões que surgiram, acabamos de ver, os programadores de sites, os criadores de site, de redes sociais, né? Então, ok? Gente, fizemos, olha, um resumo hoje de tudo o que vimos nesse capítulo 5 sobre as profissões, ok? Estudem bastante, já já a gente vai fazer provas, hein? Olha só, beijo, até a próxima aula de história. Tchau, tchau.